Então, doutor Zema, eu vou falar um pouco agora de quais são os próximos passos. É óbvio, sempre respeitando o meu colega lá, a colega advogado, o advogado que estiver defendendo ele. É só uma visão técnica dos dois advogados criminalistas, por isso o programa é Criminalistas em Ação, para nós trazermos para a população um pouco mais de conhecimento, respeitando o trabalho deles, que nem sei qual está sendo feito, mas como nós faríamos, eu penso o seguinte. Tem alguns amigos meus me ligando, perguntando, sempre o pessoal fala, qual é o próximo passo? E aí o próximo passo é pensarmos na prisão, na liberdade. Quando a gente pensa na liberdade, na prisão, muito se vê as pessoas falarem assim, ó, vamos entrar com habeas corpus? Ele tem que entrar com habeas corpus? Quando a gente fala de prisão, nós não falamos de habeas corpus. Quando a gente fala de prisão, a gente fala da liberdade provisória, nós falamos da revogação de prisão preventiva, nós falamos do relaxamento de prisão. O habeas corpus, leia-se, para não fazer nunca mais confusão, legalidade da prisão. Quando eu falo que eu vou entrar com habeas corpus, eu estou falando que eu vou ver a legalidade daquela prisão. Agora, quando eu falo da liberdade provisória, é antes do juiz decretar a prisão preventiva dele, ele analisar o artigo 319 do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão, dizendo para ele que por que não é motivo dele decretar a prisão se tem essas medidas cautelares. Então, quando eu falar de liberdade, eu tenho que falar dessas peças. Então, o que é o habeas corpus hoje? É um remédio condicional que as pessoas normalmente, de forma assodada, quando o cara é preso, eles entram direto, mas tem consequência, doutor Zé. Qual é a consequência de você entrar com habeas corpus quando o juiz decreta uma prisão do cara que está ali, do acusado, que está naquele momento ali, ele decreta uma preventiva, você já entra com habeas corpus direto. É você perder a oportunidade de convencer o magistrado, o juiz natural da causa, que seu cliente pode ficar solto, que ele não oferece risco para a instrução criminal, que ele não vai fugir, que ele não vai continuar delinquindo, salvo o melhor juízo. As pessoas que acham que vai, ele não vai porque não tem prova objetiva quanto a isso, e ele vai direto para o Tribunal de Justiça. Só que lá nós temos 8 câmaras, nós chamamos, até brinco com o pessoal, 8 câmaras criminais, as quais 4 são câmaras de gás. Vem a polêmica aí, vamos lá. 4 câmaras de gás e 4 câmaras garantistas. O que significa isso? O advogado criminalista, ele sempre que ele atua, ele conhece cada composição de cada câmara. Sabe quem é garantista, quem é um pouco mais mão de ferro, quem é aquela pessoa que é mais incisiva. Então, nessas 4 câmaras de gás, quando você cai num processo, você entra com habeas corpus... Rapidinho, vamos deixar só claro. Gente, tem um processo aqui com o juiz, onde geralmente vocês já conhecem, né? O juiz tocando processo nos fóruns aí regionais. E aí lá, aqui, dizendo aqui do centro do Rio, né? Aqui no centro do Rio, aí tem um prédio, que é o Tribunal de Justiça, onde tem as câmaras que são formadas por desembargadores, e essas câmaras é que julgam o habeas corpus. Continua aí. Pelo amor de Deus, só me pergunte qual é a câmera aqui, as 4 câmeras de gás e as 4... Não. Pelo amor de Deus, só no privado. Só no privado. Então vamos lá. O que acontece? Quando você entra com habeas corpus, fica uma câmera preventa. Uma dessas câmeras vai ficar preventa. Se for uma câmera de gás, um cara que já está com um processo polêmico, com o juiz que está prendendo ele já no início do processo sem, ao meu ver, sem fundamento, ele vai continuar preso. Então, o que você faz? Na minha visão, eu entro com pedido de revogação, já que foi decretado já a preventiva, com pedido de revogação para o próprio juiz. Dá tempo de eu juntar toda a documentação, mostrar que a folha de antecedentes criminais dele, ele é um cara réu primário, de bons antecedentes, nunca foi condenado, mostrar que ele tem residência fixa, mostrar que ele não tem interesse em fugir, que ele tem interesse em enfrentar a ação penal. E desta resposta do magistrado, assim, eu tenho fundamento para entrar com habeas corpus do Tribunal de Justiça, se diante daquilo que eu falei para o juiz, ele ignorar. Agora, e diretamente com habeas corpus, eu acho que realmente a coisa, você pula algumas etapas importantes. A supressão, a chamada supressão de distância, né? E contamina já de início um processo, você vai ter já um desembargador prevento, que também está acompanhando a mídia, que também é um ser humano e que no final realmente a coisa pode descambar para um resultado ruim. Então vamos lá, uma dica aí para os nossos colegas aí, advogados, Júnior, a rapaziada que está começando, advogado pleno, os advogados civilistas que de vez em quando estão atravessando habeas corpus do Tribunal de Justiça. Cuidado! Olha, então aqui, uma outra questão. Em sede de habeas corpus, não pode ser analisado mérito. Se fez ou se não fez. É uma questão processual.
Então, vamos lá. Existem casos que é possível a constituição de prova logo no início. Você chegar para o juiz natural e falar, não, Vossa Excelência, para tudo, calma aí. Vossa Excelência decretou a prisão, mas eu tenho um vídeo aqui que prova completamente ao contrário. Assiste esse vídeo aqui, já tá... Beleza, você já consegue constituir prova. Vossa Excelência, tem uma declaração aqui, tem isso, tem aquilo, tem essas provas aqui. Você já consegue juntar um calhamaço de provas e já mexer ali... trabalhar a questão do mérito, do convencimento do juízo. E o juízo fala, poxa, doutor, realmente, então, aqui eu vou voltar atrás aqui nessa prisão preventiva que eu decretei, entendeu? Porque o doutor tá coberto de razão. Show! Então, se você vai, assim que o cliente é preso, né? Se você vai direto para o juiz natural e você despacha com o Ministério Público, você despacha com o doutor magistrado para você resolver lá embaixo na primeira instância e não faz esse erro aí que o doutor João Abes falou de ir direto pro tribunal para poder... Vou atacar habeas corpus, habeas corpus. Tem que atacar habeas corpus, a família que fala isso, né? O cara foi preso, habeas corpus, HC. doutor. Cadê HC? Eu vou te contar uma passagem muito legal. Eu fui chamado por uma família, o cara tinha sido preso 3 da manhã. Aí a família queria falar comigo naquele momento de tudo quanto é forma. Eu falei, não, eu tô em casa, eu vou me vestir e vou pra delegacia. Chegando na delegacia, na porta da delegacia, o senhor tem que entrar com habeas corpus porque ele foi preso de forma... Já sabiam de tudo. Eu falei, vou voltar. Eu falei, eu agradeço a vocês pela oportunidade, mas eu vou voltar pra minha casa, porque habeas corpus qualquer um do povo pode entrar. Então você já entra logo. Você já faz logo, nem gasta dinheiro comigo, já sabe até qual vai ser. Então, assim, as pessoas fazem isso o tempo todo. Então, assim... Todo mundo quer ser advogado. O habeas corpus no direito, doutor, ele tá para injeção na medicina. Doutor, meu filho tá sentindo sei o que lá aqui, vim trazer pra você dar uma injeção, entendeu? É a mesma coisa, o habeas corpus no direito tá pra injeção na medicina. E eu vou dizer a você que a injeção é dolorosa. Eu cheguei no pronto-socorro, gente, fugindo pro assunto pra vocês entenderem o que ele tá falando. Eu cheguei no pronto-socorro passando mal, tava com uma dor na coluna incrível. Aí o cara falou, olha, vai ali, toma uma injeção. Tal da Profenid. Doutor, a coluna parou de doer, mas aonde foi aplicado foi o inferno. Então, internet é a mesma coisa do habeas corpus. Ele não para de doer, ele dói o tempo todo. Então, finalizando aqui, esse bloco é a questão do mérito. Então, olha só, quer discutir o mérito? Tem coisa boa para discutir no mérito? Fala, despacha com o juiz de primeira instância. Esquece tribunal, porque quando você chega lá no tribunal, aí você chega com aquela petição linda, com 20 laudas do habeas corpus, alegando um monte de questão de mérito, falando que isso aconteceu porque o crime não aconteceu, não sei o que lá, tu ainda vai tomar-lhe uma chamada do desembargador que vai falar, doutor, o doutor tá querendo sustentar questões de mérito no habeas corpus, doutor? Onde estava aquela aula de direito penal, processo penal do senhor, doutor? Aqui a gente não discute o mérito, doutor. Aqui a gente discute questões processuais. Então, se é questão de mérito, doutor, o doutor vai lá pro juiz do primeiro instância. Ainda vai tomar ainda uma sulapada do desembargador. Então, para de falar habeas corpus, doutor, habeas corpus.